Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas, à nossa aula desta semana de Fundamentos Pedagógicos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vimos na aula anterior um grande desafio para a educação evangelizadora, que é a questão da comunicabilidade da fé. Hoje nós vamos estudar alguns outros desafios apontados pelo Papa Francisco para que a alegria do Evangelho seja transmitida a todos. Então, com o intuito de se vencer os obstáculos para a transmissão da fé nos dias de hoje, por meio da educação, além da comunicabilidade, é importante conhecer os desafios que o Papa Francisco apresenta para serem superados. Pois, segundo o Papa, são os desafios que nos instigam a crescer. Neste sentido, o Papa Francisco chama atenção aos desafios decorrentes do contexto em que a escola católica se insere hoje em dia, e não somente a escola, a educação formal, mas todo tipo de educação que nós, teólogos, estamos envolvidos na educação da fé. Por quê? Porque a sociedade hoje está em constante mudança e às vezes estas mudanças são difíceis de se compreender. Porém, contra-argumenta o Papa que tais desafios, quando enfrentados, levam ao crescimento e à transformação da mesma realidade. Assim, o Papa Francisco destaca o valor da educação. E é neste sentido que o Papa convocou os bispos para um sínodo sobre a educação, e para a preparação deste sínodo, em 2014, o Papa elaborou um instrumento de trabalho chamado Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova. Olha que lindo o título deste documento do Papa Francisco. O Papa é apaixonado pela educação e ele diz que educar é uma paixão que sempre se renova. O documento, então, elaborado pela equipe do Papa, apresenta alguns desafios a serem vencidos pela educação nos dias de hoje, com um apelo para se relançar o empenho no campo da educação. E para isto, então, vejam, desde 2014, o Papa Francisco vem trabalhando com os bispos do mundo todo esta questão da educação. E vamos ver no que vai desembocar esse trabalho agora no ano de 2020. Uma surpresa para as próximas aulas. Para isso, então, o Papa convida os representantes do mundo todo a participar do empenho pela educação. E conforme, então, foi dito, em 2014, o Papa prepara o Sínodo da Educação a partir deste instrumento Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova. Tal documento é resultado do trabalho realizado pela Igreja junto às instituições de educação do mundo todo, de 2012 a 2014. Então, durante esse período, o Papa lançou um desafio às instituições no mundo todo para ver como está a educação no seu país, quais são os desafios que se apresentam, e coletando, então, as opiniões de todos os representantes do mundo inteiro,
o Papa elaborou, então, este documento. E esse objetivo deste sínodo, né, convocado pelo Papa, foi para comemorar os 50 anos da Constituição elaborada pelo Vaticano II, chamada Gravissimum Educationis, no Vaticano II. Os 25 anos da Constituição do Papa João Paulo II, Escorte Ecclesia, para a educação superior. Então, 2 documentos que guiavam, né, que guiam até hoje a educação como um todo e a educação superior em particular. Então, uma data importante que o Papa queria comemorar com uma avaliação, não é? Como está a educação nos dias de hoje. Assim, então, esse instrumento Educar Hoje e Amanhã apresenta, depois de todo este trabalho com a igreja inteira, no mundo todo, este documento apresenta os desafios que as instituições educativas católicas são chamadas a responder no dia de hoje, no contexto atual. Diz o documento que é em meio a esses desafios que somos levados a decifrar as provocações, bem como a superá-los pela educação evangelizadora. A inserção dos cristãos nos desafios da história nos recorda que Deus se fez homem na história dos homens, na nossa história. E assim, nós também, cristãos, devemos estar inseridos na história do nosso tempo. E foi em meio, então, aos desafios da história dos seres humanos do seu tempo que Jesus veio evangelizar e ensinar. Inseridos nos desafios do mundo de hoje, a escola e a universidade católicas são os sujeitos da igreja que a representam como presença de acolhimento, de proposta de fé e de acompanhamento espiritual no mundo de hoje. Conforme o instrumento Labores, é em meio às mudanças do mundo que somos chamados a acolher, a amar, a decifrar e a evangelizar. E é aí, lá em meio ao mundo, que a educação católica deve contribuir para a descoberta do sentido da vida e fazer nascer novas esperanças para hoje e para o futuro. Assim, os educadores católicos levam pela sua fé a esperança ao mundo em mudanças, no amor aos irmãos, em sua missão educacional. A seguir, apresentam-se os desafios que devem ser superados pela educação, segundo este instrumento de trabalho, Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova. O primeiro desafio, o desafio da identidade. Quem são estas escolas? Quem é esta educação que se propõe ser evangelizadora? Hoje, em geral, na sociedade, há uma pobreza espiritual e um abaixamento do nível cultural cada vez mais, com alunos de numerosas escolas pertencentes a uma pluralidade de culturas e de religiões, como falávamos na aula passada. Nós estamos inseridos em uma pluralidade de religiões e de culturas, e esta é a realidade de hoje. E é neste contexto que o documento diz que a intenção é evitar um empobrecimento progressivo e que se exige que as escolas católicas sejam dirigidas por pessoas e por grupos que se inspiram no Evangelho. Então, mais uma vez, né, sempre a inspiração no Evangelho. É urgente redefinir a identidade da escola católica para o século XXI. Uma escola, uma educação que ofereça, segundo o documento,
na humildade e na proximidade, uma proposta amável da fé. O modelo qual é? É Jesus Cristo, que caminha com os discípulos de Emaús, a partir da experiência de vida da comunidade, permanecendo a educação ao serviço e ao dom gratuito de si. Com a autoridade e exemplo de Jesus, o serviço que provém do encontro pessoal com Deus, realizado pela escola católica, conduz-se pela experiência da doação e do servir, até que se façam todos a experiência de Jesus. A superação, o outro desafio a superar, o individualismo na comunidade escolar. É incrível como sentimos, né, em todos os âmbitos a questão do individualismo, em toda a comunidade educativa, até dentro das famílias, que é a maior das comunidades educativas. Então, diante do individualismo crescente na sociedade de hoje, esse documento, Instrumento Labores, salienta a importância da educação ser uma verdadeira comunidade de vida animada pelo Espírito Santo. Então, que todos os ambientes educadores sejam verdadeiras comunidades de vida animadas pelo Espírito Santo, com clima familiar e acolhedor. Diz o documento que os professores ajudem e os educadores, de forma geral, ajudem a superar os momentos de desorientação e de desânimo. Quantas vezes nos deparamos com pessoas desanimadas, com pessoas desorientadas, e esta é a missão do educador cristão: ajudar a superar estes momentos de desânimo, abrindo uma esperança evangélica, concentrando-se na promoção de uma comunidade justa e solidária, sensível em relação às necessidades dos outros e capaz de criar mecanismos de solidariedade com os demais e com as famílias mais pobres e necessitadas. A esperança evangélica provém da união da comunidade, em função do serviço aos mais necessitados, agindo assim por meio da união dos esforços de todos que vivem em comunidade. Um outro desafio, além deste grande desafio do individualismo, o desafio, mais uma vez salientado pelo documento, é o desafio do diálogo. Como é difícil dialogar, não é? Tanto é que em todos os documentos da Igreja nós somos chamados ao diálogo. Hoje, como apresenta o documento, o mundo, mais do que nunca, deve ser orientado para os grandes valores do homem, da verdade, do bem e da beleza. Através do diálogo, diz o documento, a visão aberta, pacífica, fascinante do outro, que é Deus, e do outro, que é o próximo, deve ser assumida pela educação católica, com uma autoridade que deriva de um testemunho de vida cristã. Então, somente se abre ao diálogo quem sente um verdadeiro testemunho por parte do outro. Olhar o bom e o belo no outro como base para o diálogo é a base da formação que deve refletir na prática da educação católica. Então, ver no outro sempre o bom e o belo que ele tem, mesmo que seja em potencial. Um
Um outro desafio, o desafio da sociedade da aprendizagem. Sabe-se que a aprendizagem não acontece somente dentro de uma escola ou dentro da família. A maior educadora é a sociedade. Então, uma sociedade cristã educa para Cristo. Hoje, conforme o instrumento, todo mundo da educação se confronta com uma realidade na qual as informações são cada vez mais amplamente disponíveis, maciças e incontroláveis. Principalmente agora estamos vendo, não é, nesta nossa situação de pandemia, como é difícil controlar a informação que nossos filhos, nossos netos, nossos colegas, nossos agentes estão recebendo. Não é? Quantas vezes se fala, joga um pouquinho, brinca um pouquinho aqui, agora cada vez mais, devido a essa situação de isolamento, a informação está penetrando sem que nós percebamos. Então, diante desta realidade, este documento, olha só, feito em 2014, já apresentava à educação este desafio: ajudar os educandos a construir os instrumentos críticos indispensáveis para não se deixar dominar pela força dos novos instrumentos de comunicação. Então, somente vai dominar a informação esta educação crítica, porque nada mais domina. Então, é este espírito crítico que é fundamental perante esta avalanche de informações que é impossível de se controlar. Diante dos desafios apresentados à educação, destacam-se também muitos aspectos positivos, em especial os provenientes dos novos instrumentos de comunicação, que devem ser aproveitados pela educação, tais como a possibilidade de aproximação entre as pessoas e delas com mais diferentes lugares do mundo todo, pois a distância deixa de ser um problema. Também a inclusão social é facilitada, já que os indivíduos estão em contato com o mundo. A possibilidade de acessos a notícias, a lugares os mais diferentes, a conhecer o mundo todo sem a possibilidade de viajar, mesmo assim, não é? Ou a possibilidade de realizar atividades recreativas, profissionais, de se fazer compras. Hoje em dia nós sentimos, não é? Mesmo sem sair de casa, fazer as nossas compras, pagar despesas, tudo isso à distância. A internet possibilita a informação e a instrução, levando ao desejo de se obter sempre mais informação, pois o conhecimento sempre gera o desejo de mais conhecimentos e, sem dúvida, uma população mais informada e mais instruída tem sempre maiores aspirações. Sem, porém, a educação deixar de atentar ao lado obscuro da sociedade da informação e que não pode ser relegado a segundo plano, pois há quem não tenha recursos suficientes para a aquisição dos aparelhos cada vez mais sofisticados, já que muitas vezes faltam à população os bens essenciais. Há também aqueles que não possuem instrução necessária para fazerem uso da internet ou do computador. Quantas coisas nós aprendemos da pandemia, não é? Até dar aula por meio dos meios eletrônicos, ou as pessoas com mais idades que não acompanharam desde cedo as novas tecnologias. A criança hoje já nasce com a tecnologia na mão, não é? Mas as pessoas de mais idade vão aprendendo e são capazes também de aprender. Mas muitas delas não sabem fazer uso.
e ainda as pessoas com certas deficiências que se apresentam impossibilitadas de acessar os meios tecnológicos. Além disso, corre-se também o risco de as interações entre as pessoas ficarem mais distantes, como de faltar muitas vezes a segurança necessária da informação, como já falamos. Assim, em plena era do conhecimento, em que a escola perdeu sua antiga primazia na formação, a educação se depara com este novo desafio: ajudar os alunos a serem críticos e a cuidar para que não se deixem dominar indiscriminadamente pela força dos novos instrumentos de informação e comunicação. Um outro desafio, o desafio da educação integral. Cada vez mais a educação ficou especializada e compartimentalizada. Então, se esquece do indivíduo como um todo, do indivíduo em uma sociedade e não só em uma sociedade, o indivíduo que vive em uma casa comum, que habita um planeta. Esta educação integral é um grande desafio nos dias de hoje, porque educar é muito mais do que instruir e abrange o desenvolvimento das competências que levam à plenitude do ser humano. Para isto, segundo o documento, é preciso respeitar os alunos na sua integralidade, desenvolvendo uma multiplicidade de competências que enriquecem a pessoa, como a criatividade, a imaginação, a capacidade de assumir responsabilidades, a capacidade de amar o mundo, de cultivar a justiça e a compaixão, que são virtudes tão esquecidas no dia de hoje, quando se pensa somente em aprender para prestar um vestibular, para passar num concurso, para ganhar mais, ao invés de ser mais. Desenvolver a capacidade de amar o outro com espírito crítico é um dos grandes desafios da educação. Assim é que a educação desenvolve o ser humano de forma integral, nos seus vários aspectos, criativo e imaginativo, nas responsabilidades, no amor, na justiça, com vistas à fraternidade e ao bem de todos. Um outro desafio, o desafio da carência de recursos e as iniciativas de voluntariado. Estamos sentindo hoje, não é, na nossa pele, essa carência de recursos, até na nossa instituição católica, não é? A nossa FATEL. Em um momento marcado por uma profunda crise econômica, a educação se depara com o desafio de garantir a sua sobrevivência e mesmo o ingresso aos mais pobres. Também os professores são solicitados cada vez por tarefas mais numerosas, além de terem deixado de contar com a estima social por grande parte da população e até muitas vezes, não é o nosso caso, né? Graças a Deus, mas muitas vezes pelo respeito dos próprios alunos. Portanto, o instrumento que o Papa elaborou, ele diz que um dos grandes desafios da educação será continuar a motivar e a encorajar esses verdadeiros voluntários e apaixonados pela educação, no seu dom incondicionado de serviço ao próximo. Salientam-se os projetos escolares, alguns projetos voltados, não é, a iniciativas solidárias, com oportunidades de cidadania, que trazem benefícios sociais, econômicos e educativos
e que podem indicar até mesmo soluções para certas carências de recursos e de meios hoje em dia. O outro desafio, os desafios pastorais. A ignorância ou o analfabetismo religioso crescem a cada dia e a educação luta contra a corrente muitas vezes, com a diminuição de educadores com convicções religiosas, o que ocasiona um empobrecimento não só da razão, mas da própria capacidade de imaginação e de pensamento crítico. Também a desconfiança em relação à igreja desinteressou o povo pela escola católica. Vemos quantas escolas católicas aqui na nossa realidade de Brasília fecharam, não é? O povo se desinteressou pela escola católica. Faz-se urgente, portanto, segundo este documento, redefinir o relacionamento da escola com os leigos, na perspectiva de um serviço de anúncio do Evangelho. Para isso, se destaca como de fundamental importância o projeto de uma educação que seja evangelizadora para a formação das novas gerações por meio dos leigos em cargos não só pedagógicos, mas principalmente administrativos nas escolas. Um outro desafio, o desafio da formação religiosa dos alunos. Em alguns países, os cursos de religião católica estão ameaçados, e vemos isso no nosso Brasil também, né? Sob o risco de desaparecer do currículo. É importante formular propostas de formação religiosa capazes de fornecer um conhecimento e uma aprendizagem crítica das religiões à comunidade. E também que se distinga com clareza a especificidade dos cursos de religião em relação aos de educação e de cidadania responsável, pois, caso contrário, os próprios governos farão as suas propostas, independente das escolas católicas. Então, o documento chama atenção, não é? Para o ensino religioso católico nas escolas católicas e que as escolas tenham uma proposta de programação de ensino religioso. Diante dos desafios apresentados, o mais importante será suscitar nos agentes educativos uma abertura cultural e uma disponibilidade para o testemunho, com a colaboração de estudantes e professores de diferentes convicções religiosas. De acordo com o instrumento Labores, a formação deve caminhar em vista de um cidadão livre, capaz de ser solidário, compassivo, responsável e compreensível diante das interrogações humanas, buscando respostas aos desafios nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus. Neste ambiente testemunial de vida cristã é que as escolas católicas devem caminhar para a formação religiosa dos seus alunos. O desafio da formação permanente dos professores. A formação dos professores, segundo o documento, é importante para se contar com mestres comprometidos com a identidade evangélica do projeto educativo católico, disponíveis a partilhar a identidade evangélica e um coerente estilo de vida. Esta formação é urgente se a escola católica quiser contar com professores comprometidos e preocupados com a identidade evangélica do seu projeto educativo. Assim, para a identidade evangélica da escola católica, é indispensável a formação para o testemunho de vida
de seus professores. Perante tais desafios, quando a identidade da escola enfraquece, emergem numerosos problemas. A resposta aos desafios não pode ser a indiferença ou o fundamentalismo religioso. É importante que a comunidade seja formada para o diálogo entre a fé e a cultura, bem como ao diálogo interreligioso, com professores que tenham aprofundamento na fé católica e saibam dialogar com o diferente, no respeito ao próximo e firmes na fé. O estudante de uma educação católica deve ser encaminhado para sua inserção na realidade com consciência e responsabilidade perante o mundo em que vive. E aqui estamos nós, teólogos, né? Saindo de uma formação de educação católica para se inserirem no mundo em que vivem. Para isto, mais do que o conhecimento que vocês recebem na sua formação, a transformação da pessoa rumo a Deus e rumo ao outro, o irmão, é o verdadeiro resultado desejado neste percurso, com vistas ao serviço e ao bem comum. Os professores devem favorecer esta formação por meio do diálogo, sendo que para isto a teologia oferece uma contribuição essencial, já que baseada na palavra de Deus, ela mostra o caminho cristão, as possíveis questões que surgem na realidade e que são resolvidas por meio do diálogo aberto, franco e respeitoso e baseado sempre na palavra de Deus. Segundo o instrumento Labores, a educação católica, com as suas numerosas escolas e universidades espalhadas pelo mundo todo, dá um contributo relevante às comunidades eclesiais comprometidas com a nova evangelização e contribui também para que as pessoas e a cultura assimilem os valores antropológicos e éticos que são necessários para construir uma sociedade solidária e fraterna. Esta é a educação que a Igreja pretende relançar com novas diretrizes para as futuras décadas, no empenho à nova evangelização, e que a educação colabore para a construção de uma sociedade justa e solidária e fraterna. Então, diante das questões colocadas nesta nossa aula, o estudo dirigido pede que se destaquem os desafios que mais lhe chamaram a atenção e que devem ser considerados pela educação católica. Comentem estes desafios e enviem ao nosso e-mail. Bons estudos e que nossos estudos tragam bastantes frutos para a nossa sociedade e para o nosso trabalho como teólogos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos.